Boa noite. Em dezembro de 2012, o frevo foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Imaterial da Humanidade. Com suas variações, o frevo pode ser ouvido, cantado ou dançado, nas categorias bloco, rua e canção. Essa expressão popular tem por trás de cada acorde, de cada partitura, de cada passo, artistas como compositores, intérpretes, bailarinos, maestros e principalmente o folião, que não resiste ao toque dos tambores e dos instrumentos de sopro e de corda. Mas apesar de tão representativo para a cultura de nosso estado, o frevo ainda é sazonal e não toca com facilidade na grande maioria das emissoras de rádio, a não ser no período de carnaval. No programa de hoje, vamos falar sobre a importância do frevo, os espaços na mídia, as variações do ritmo e sobre alguns de seus intérpretes, compositores e maestros. Aqui no estúdio temos a presença do pesquisador e radialista Hugo Martins, o compositor e presidente do Conselho da Troça Carnavalesca Abanadores do Arruda, José Constantino. Bem, então a gente pretende fazer hoje um programa bem descontraído e também muito informativo. Não é isso, Constantino? Não é isso, Hugo? Então boa noite para vocês. Boa noite. E aí vamos começar falando sobre essa história do frevo. Ou seja, o frevo, segundo as pesquisas, segundo os relatos, inclusive no Jornal Pequeno, ele teria surgido em 1907. É isso mesmo, Hugo? Você concorda com essa teoria ou você acha que ele é anterior a essa data? Não, o que diz o jornal é exatamente o que você falou. Nesta data se apareceu pela primeira vez no jornal a palavra frevo, né? Então, se comemorou em 2007 os 100 anos do frevo. Então, esta é a data que se conhece, né? A data oficial. Né? E esse nome, frevo? De onde vem esse nome, frevo? Bom, frevo, veja bem, o frevo começou a ser gravado no Rio de Janeiro. O primeiro frevo, a primeira música carnavalesca gravada no Rio de Janeiro foi Borboleta Não é Ave, de Nelson Ferreira, isso em 1923. Espera aí, bastante tempo já, de 1907 para 1923. Exato. Né? Você fala aí de quando ele começou efetivamente a se transformar num produto industrial. Exato. Então eu quero dizer com isso o seguinte, que o frevo, na verdade, eu falei em 1923, foi gravada a primeira música carnavalesca no Rio de Janeiro, com um cantor chamado O Baiano, que inclusive foi quem gravou a primeira música no Brasil. Quero dizer com isso que aí pelos anos de 32, 33 é que se começou a ter a palavra frevo como música. Por exemplo, as músicas gravadas no Rio de Janeiro, naquela época, de 30 até 40, 50, 60, por aí, vinha no selo do disco. Marcha Carnavalesca Pernambucana, Marcha Nortista. Não vinha no selo do disco a palavra frevo. Isso veio acontecer em 1933, 34, é que veio a música ser reconhecida como o ritmo frevo. Por exemplo, no ano de 1931 foi gravado uma música de Lupércio Miranda, gravação de Francisco Alves, e o título é Frevo Pernambucano. Aquele frevo pernambucano que está no selo do disco não quer dizer música, quer dizer frevo. Naquela época se usava, como se diz, vamos para o forró, vamos para o frevo, é como se fosse uma festa. E a etimologia da palavra, Hugo, seria, eu já escutei algumas pessoas dizer que vem de ferver, né? Que é uma coisa exato, que é muito quente. De frever, de frevura e tal. Chegar a frevo. Quando foi publicada aí no início do século XX, 2007, qual é mesmo a data? O surgimento? Sim, o surgimento da o surgimento 1907. Sim, 1907, exato. Surgiu a palavra frevo não como dizendo que era um frevo, um ritmo, mas derivou dessa palavra de frevura e tal. Certo. Então vamos tentar entender um pouco a origem disso. Bom, reconhece-se aquele ritmo como sendo um ritmo diferente e se associa uma palavra a esse
ritmo diferente, Era né? conhecido Frevo. como marcha. Mas como que se chega até ali? A teoria de que ele deriva da capoeira é uma teoria que também se sustenta, e aí vamos ouvir a palavra agora do Constantino. Veja bem, eu tenho um pouquinho de divergência para falar para vocês sobre isso. Em 1889, o Clube Vassourinha foi fundado já com aquela música Vassourinhas. E o frevo vem aparecer em 1907, como o nascimento do frevo em 1907, e essa distância. Como é que se explica isso? Eu tenho essa dúvida, desde que o frevo completou 100 anos, baseado em 1907, que eu fiquei na minha cabeça. O Clube Vassourinha foi fundado em 1889, no ano da proclamação da República, já com a música Vassourinhas. Constantino, não é possível que o frevo já se tocasse aqui há bastante tempo e apenas a palavra vai surgir no jornal em 1907? Quer dizer, provavelmente é isso que tenha acontecido, não? É porque não era conhecido como frevo, é conhecido como marcha. Sim, né? sim. Como marcha. Então, Vassourinhas surgiria como marcha e não como frevo? Como né? Se a gente marcha. for Depois em cima é que dessa teoria se do convencionou Constantino? nos anos 30 a chamar frevo de rua, frevo canção e frevo de bloco. Então, Constantino, o frevo mais importante, ou seja, o frevo mais cantado, Sim, né, no aquele que carnaval, mais representa Pernambuco, é uma marcha. É Vassourinha. Porque como o Hugo Martins falou em 1931, então os outros títulos, Marcha Nortista, Marcha Carnavalesca Pernambucana, ficaram para trás. E a partir de aí em diante, frevo. Frevo nas 3 categorias, rua, bloco e canção. Sim, e agora o ritmo, o embalo da capoeira, né? O som da capoeira Tem e alguma o coisa a embalo ver, da tem. capoeira. É isso que vai dar origem à dança e ao ritmo do frevo? Sim, sim. É porque também se fala e se diz, se você ouvir um frevo antigo, o frevo veio do dobrado. Dobrado que é uma marcha militar. Então, se você ouvir um frevo antigo, por exemplo, nós hoje em dia conhecemos muitos frevos antigos, porque Nelson Ferreira fez LPs na fábrica Rosenblit, de frevos do início do século XX, 1906, 1907. Você ouvindo este frevo, parece o dobrado, apenas eles acrescentaram um ritmo mais acelerado, acrescentaram o pandeiro, um ritmo mais do caixa, dando aquele tempero do frevo, né? Então, no início, as bandas de música tocavam na rua esta música que hoje conhecemos como frevo. É a música de Juvenal Brasil, do compositor de Vassourinha, né? Isso era tocado nas ruas do Recife pelas bandas de música. E em 2012, esse frevo tão decantado aqui no estado de Pernambuco, ele ganha um reconhecimento internacional. Né? Lá em Paris, pela Unesco, ele acaba recebendo o título de Patrimônio Imaterial da Humanidade. Bom, isso tem uma importância muito grande para nosso estado. Eu gostaria que inicialmente o Constantino falasse um pouco sobre essa conquista, depois a gente traz a palavra para você, Hugo. Bom, Valdir, esse título veio enobrecer, veio valorizar cada vez mais o frevo, a música representativa do carnaval pernambucano. Eles, lá na Europa, deram mais valor do que muita gente aqui, no nosso estado. E isso, eu sempre reconheci isso e sempre procurei falar sobre isso, porque, juntamente com o meu amigo Hugo Martins, porque o frevo nunca é muito reconhecido aqui em Pernambuco, como foi reconhecido lá fora. A gente vê muita gente fora do estado de Pernambuco dando valor ao frevo. Nós tínhamos nós tínhamos uma tenda cultural lá em Olinda, onde chegava muito turista, e os turistas diziam, não tem coisa mais bonita do que o frevo. Comprava disco de frevo a gente direto. É pena eu ir embora quarta-feira de cinza e deixar de ver essas coisas bonitas. Então, ao invés de vocês que moram aqui em Pernambuco e gozam do frevo o ano inteiro. Então, a gente sente uma demonstração do povo de fora muito maior do que o povo pernambucano. Hugo Martins é paraibano. Tá certo que é um estado vizinho, mas tem muitos, gosta mais de frevo do que muitos pernambucanos. Dá muito mais valor ao frevo do que certos pernambucanos. Hugo, será que o público pernambucano não entendeu a importância, a dimensão, né, desse título para o ritmo?
Olha, isto é uma questão de orgulhar-se das coisas da terra, o que, infelizmente, não acontece neste Estado. Claro, é evidente que tem as exceções, não são todos. Há alguns, a minoria dá valor ao frevo. Por exemplo, este acontecimento lá em Paris, a Unesco, e veja só a importância que é a Unesco, deu o título este título de patrimônio imaterial. Patrimônio cultural imaterial da humanidade. Na frente de Portugal, na frente de 36 países, o frevo foi eleito Patrimônio Cultural da Humanidade. Isso foi no dia 5 de dezembro. Se fosse uma música da Bahia, o carnaval teria começado naquele dia lá na Bahia. Aqui não se deu a mínima importância. Então eu criei um programa na Rádio Universitária com o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, que é levado ao ar todo dia de 11 horas da manhã. Bom, vamos lá. Pernambuco é rico não só por conta do carnaval. E a gente tem uma outra música que é muito forte, que é o forró. É também muito sazonal, mas que me parece conseguir penetrar em outras emissoras de rádio, mesmo fora do período junino. O frevo parece-me que é mais complicado você conseguir isso. Ou seja, se a gente for colocar numa balança aí, frevo e forró, baião, né, os ritmos juninos, o que é que tem mais peso cultural? Se é que a gente deva mesmo fazer essa pergunta, né? Eu sei que ambos são importantes, mas assim, vocês poderiam falar um pouco sobre isso? Bem, como eu falei, eu acho que o frevo é a música principal do Pernambuco. É quem mais representa Pernambuco, na sua opinião? O frevo, mais do que o forró. É a música característica do estado de Pernambuco, sempre foi. E se os forrozeiros acharem ruim isso que a gente está falando aqui agora? Aí não sei por que razão eles vão achar isso ruim. Eles deviam se orgulhar de ter uma música principal, uma música de carnaval. Só 2 estados têm música de carnaval no Brasil. Própria. Própria é o Pernambuco e o Rio de Janeiro. Ruim, eu digo, Hugo, porque a gente está colocando aqui que o frevo, nessa sua visão, ele é mais importante do que a música junina, a música de caráter junino. Está claro, ele foi eleito agora Patrimônio Cultural da Humanidade, rapaz. Então isso já diz tudo, né? Apenas, como eu falei, o pernambucano não se orgulha disso, então, vamos lá. Não dá valor a isso. Quer dizer, evidentemente que não são todos. Luiz Gonzaga chegou a ensaiar umas marchinhas, né? Ele gravou frevo também. Gravou frevo também, né? Então isso é um reconhecimento de um forrozeiro ao ritmo pernambucano. Inclusive eu gostaria, ainda nesse programa, que mais lá na frente a gente fale sobre os artistas que são tradicionalmente ligados ao forró, que têm, de alguma forma, procurado gravar músicas de frevo durante o período do carnaval, né? Então a gente entra num outro tópico aqui, que é a questão da sazonalidade, que tem a ver, inclusive, com essa coisa que a gente já começou a construir, com esse raciocínio que a gente já começou a construir. Então, o frevo, ele é percebido ainda por muita gente, inclusive por algumas que estão ligadas à produção midiática, à produção da comunicação no nosso Estado, como sendo uma música para um período demarcado, né, que é o período do Carnaval. Como vocês analisam isso que ainda é um fato nos dias de hoje? Vamos começar com Constantino novamente, depois a gente volta para você. Veja bem, eu ainda queria falar a respeito do que você falou aí do frevo e o forró. Então fala, depois aí tu traz a complementação. No aniversário de Luiz Gonzaga, o carnaval falou-se muito em forró. Luiz Gonzaga, as músicas de Luiz Gonzaga transformadas em frevo. O Galo da Madrugada botou vários cantores de forró cantando música de Luiz Gonzaga. Agora eu duvido no São João tocar frevo. Duvido. Meus ouvidos estão virgens para ouvir frevo na época junina. Não toca. Você gostaria que tocasse? Gostaria, sim. Porque o forró não entra também no carnaval? Gostaria. Eu sou meio radical. É assim, Hugo? Dá para levar uma sombrinha para o arraial? Seria bom, né? Porque todas as 2 músicas são daqui de Pernambuco, são do Nordeste, né? Então não vejo por que essa separação, essa coisa, esse negócio. Olha, eu ouço frevo na minha casa todo domingo. Aí o pessoal faz mesmo assim. Frevo nessa época?
Meu filho tem um carro e toca frevo no carro dele. Aí foi abastecer num posto, aí o outro carro veio também. Aí, moço, frevo essa época. Rapaz, tenha paciência. Quer proibir, a pessoa ouvir o que gosta. O que é que você falou? Hã? O que você falou? Não foi eu, não foi meu filho. Ah. Ele disse, comigo é o tempo inteiro. Não é só no carnaval, não. É o que eu faço na rádio universitária. O frevo é todo dia, todo tempo, toda época. E isto porque é uma emissora educativa de uma universidade. Porque, por exemplo, as outras emissoras não tocam, não dão um mínimo para o frevo. Mas uma universidade que tem o dever, é o celeiro da cultura, é a universidade, então a universidade teria a obrigação de ter o frevo todo dia, já que ela tem uma emissora de rádio. Aliás, duas, a outra vem aí por aí, a rádio AM vai voltar. Então, todos os dias eu toco frevo. Eu, que sou paraibano, talvez alguém daqui não fizesse isso, né? Eu, quando cheguei aqui em Pernambuco, há muitos anos atrás, no Rádio Clube de Pernambuco, o Rádio Jornal do Comércio, tocava frevo normalmente. Depois, não sei por que, deixaram de tocar, e hoje em dia ninguém dá o mínimo para o frevo, sendo o frevo a música maior do estado de Pernambuco, como é o samba no Rio de Janeiro. Entendeu? Então, todos os dias na Rádio Universitária FM, frevo, porque é uma emissora educativa de uma universidade, então tem o dever de dar valor à cultura do estado. Bem, vamos a um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com esse nosso papo sobre o frevo pernambucano. Até já. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, hoje debatendo o tema frevo. Aqui no estúdio temos a presença do pesquisador e radialista Hugo Martins e do compositor e presidente do Conselho da Troça Carnavalesca Abanadores do Arruda, José Constantino. José Constantino, na sua opinião, por que as emissoras não tocam, na sua grande maioria? Olha, eu já vi alguém dizendo que as músicas, os discos eram mal feitos. Então, por que não toca os discos que eles acham que são bem feitos? Se reclamam porque a música é mal feita, o disco é de má qualidade, não é possível que tudo seja de má qualidade. Tem coisa boa que merece ser ouvido. Não tocam, não tocam. Inventaram uma vez tocar o frevo ao meio-dia. Quando os ponteiros se cruzam, você ouve frevo. Tinha emissora que não deixava nem o frevo terminar. Já entrava com contornando a programação e cobrindo o finalzinho do frevo. Outras colocavam frevos repetidos, com um vasto repertório que tem de frevo aqui, não tocava sempre os frevos, por exemplo, gravado com cantores do Rio de Janeiro, cantores lá do Sul, esquecendo o artista pernambucano. Isso também magoa um pouco. Hugo, algumas pessoas elas têm a opção de... Quer dizer, as pessoas, no geral, elas têm a opção de gostar ou não gostar, não é? O fato de que algumas pessoas não querem o frevo, você acha que é porque não gostam ou porque não são estimuladas a gostar? Por exemplo, você pode pegar uma música americana e massificar essa música numa emissora de rádio e, de repente, as pessoas passarem a gostar. Você acha que é um pouco a falta disso que acontece com o frevo, ou seja, de uma massificação para que as pessoas passem a gostar e a se acostumar com ele, mesmo fora do período do carnaval? É claro, se as emissoras de rádio tocassem muito o frevo, muito mais gente gostaria. Porque isso aconteceu comigo quando eu cheguei aqui, que se tocava muito frevo naquela época, muita música erudita, música de cinema, é o que eu gosto hoje em dia, o que é? Música erudita, música de cinema e frevo, porque eu ouvia muito no Rádio Clube de Pernambuco, no Rádio Jornal do Comércio, e gostei de ouvir aquilo, achava aquilo uma música bonita, uma música saltitante, alegre. Então, me acostumei a gostar daquilo, porque eu via na rádio. Se você não ouve, como é que você vai gostar de uma coisa que você não ouve? Agora, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito. Constantino falou aí que não se dava valor aos discos gravados aqui em Rosenblit. Realmente eles diziam, não, nós não tocamos porque os discos não são bons. Não, mas Claudiano Germano gravou vários LPs, que vocês hoje em dia chamam de vinil, na RCA Victor, gravadora internacional, famosa no mundo todo. E não tocavam os discos de Claudiano Germano, gravados na RCA.
Outra coisa interessante que não dão o mesmo valor às coisas daqui, eu estava na discoteca do Rádio Clube não, Rádio Universitária, quando eu estava com o disco do ano que saiu do Rosenblit. Eu estava ouvindo o disco, isso em 1980. Eu estava ouvindo o disco e tinha um camarada perto de mim. Ah, tá vendo? Isso não é som, esse som não presta, tal coisa. Aí eu peguei um disco Odeon, me lembro bem com o Nildo Almeida, botei para tocar, ele disse, tá vendo? Tá vendo que som? Tá vendo a diferença desse disco? Aí na capa eu digo, leia aí. Tinha escrito na capa do disco, Valdir. Gravação realizada na fábrica Rosenblit, Recife. Só porque era de cá, disse que não disse. Vamos falar um pouco agora sobre as variações do frevo, coisa que a gente também já deu um pouco na retranca, na abertura do programa, né? Quando a gente diz que o frevo ele tem uma versão frevo canção, outra que é o frevo de bloco e outra que é o frevo de rua. E aí vou tentar explicar, e aí na frente de vocês é inclusive muito delicado, porque vocês dominam isso mais do que eu, então se eu errar vocês me corrijam. Né? O frevo de rua, que seria aquele frevo de orquestra, né? O frevo que normalmente não tem um vocalista, né? E a gente teria o frevo de bloco, que é o frevo de corais femininos, que vem os instrumentos de cordas, e o frevo canção, que é onde você tem um cantor, né, interpretando aquela música. Ou seja, é uma variação muito grande. De repente você pode gostar do frevo de bloco e não gostar do frevo canção, ou gostar mais do frevo de rua. Né? A gente está lidando aqui com uma questão de gostos. Você pode gostar de um e dos outros não, ou pode gostar de todos. Né? E aí, para que a gente possa, inclusive, se aprofundar um pouco em cada um dos tópicos, vamos começar falando mais profundamente sobre o frevo de rua. Né? E aí, o que é o frevo de rua dentro desse contexto todo? O frevo de rua pernambucano, qual a importância que ele passa a ter, que orquestras se destacam, e a gente pode até pincelar também já alguns maestros que estão por trás desses frevos. Hugo? O frevo de rua como você falou, é o frevo orquestra, é o frevo que não tem cantores, não tem letra, é somente instrumental. Então esses frevos foram gravados, como falei, começou tudo a ser gravado no Rio de Janeiro pela Orquestra de Zacarias e Severino Araújo e sua Orquestra Tabajara. Gravaram muitos frevos de rua, de Zumba, de Nelson Ferreira, de Livino Ferreira e muitos compositores. Lourival Oliveira. Então, é um frevo, inclusive, mais conhecido, mais tocado. Por exemplo, eu tenho um programa na rádio, o tema é Frevo, onde os ouvintes mandam relação de frevos para ouvir. E o que eles pedem mais é frevo canção, ou melhor, frevo de rua e frevo de bloco. Se ouve muito o frevo de rua, porque é o frevo que é tocado para o pessoal fazer o passo nas ruas do Recife e Olinda, né? O frevo canção é aquele que tem um cantor, tem o coral, tem a letra. Vamos deixar o frevo canção para a gente aprofundar um pouquinho mais ele daqui a pouquinho. Eu queria insistir um pouco mais no frevo de rua. Então, o frevo de rua, ele é aquele frevo de orquestra. E essa orquestra, como é composta essa orquestra? Tem uma quantidade mínima de instrumentos? Tem que ter o sopro? Exatamente. Porque Pode interagir também, viu, Constantino? Aqui é um bate-papo entre gente. O frevo, ele é uma música forte, uma música poderosa. Então, o frevo poderia até se dizer que isso foi feito especialmente para a banda. Banda, o que é banda? Hoje estão chamando de banda um cavaquinho, um bandolim, um caixa. Banda é banda de música, aquelas bandas militares, aquelas bandas que tem 30 músicos, 40 músicos, tem saxofone, tem os trompetes, tem os flautins, aqueles instrumentos todos tem... É muito sopro e percussão para o frevo de rua. Clarinete também. Poderosa, clarinetes, tudo, e o bombardino, e a tuba, né? Tudo isso. Então, o frevo é feito para esse tipo de orquestra. Mas eram gravados no sul do país por uma orquestra que nós chamamos de jazz band, a orquestra de jazz, a orquestra norte-americana, jazz band. Era a orquestra de Tommy Dorsey, a orquestra de Glenn Miller. Aquela formação é saxofone, trombone, trompete. Então, muitos frevos foram gravados nesse tipo de orquestra no Rio de Janeiro, a Orquestra de Zacarias, a Orquestra de Severino Araújo. Quando inaugurou aqui a fábrica Rosenblit, em 1953, Nelson Ferreira era o diretor, então ele convocou as bandas de música para gravar frevo.
Então, a Banda da Polícia Militar de Pernambuco gravou o frevo de 57 até 57 e 58. 59 veio a Banda do 14RI, quer dizer, a Banda do Exército, que gravou de 59 até 63. 64 veio a Banda da Aeronáutica, a Banda da Base Aérea do Recife, que gravou de 64 até 66. Certo. 66 começou a Banda Municipal. Certo. Assim, o Carnaval do Recife, durante muito tempo, ele foi um carnaval predominantemente de rua, né? Tinha os cursos, né? Aquela história toda que todo mundo bem conhece. E uma coisa assim que nos chama a atenção é exatamente a presença das orquestras na rua, arrastando o folião. E essas orquestras, elas tocam essencialmente o frevo de rua, né, o frevo da orquestra, porque não dá para você entrar com o gogó ali, né, e ser ouvido pela multidão. Então, o frevo canção fica sem espaço naquele momento. Muito embora algumas toquem, inclusive músicas que viram hits na voz de algum intérprete famoso aí, né? Mas tá lá. Isso acontece nos desfiles de troças, nos desfiles de clubes, né, e nos desfiles aleatórios mesmo, onde simplesmente as pessoas se juntam. Então, vamos para o Constantino, que é, inclusive, compositor desse tipo de frevo para abandadores do Arruda. Como é essa criação e como é que você vê essa música executada pela orquestra lá diante dos foliões, diante do seu grupo? Como o Martins falou, o frevo, muita força. O frevo instrumental, o frevo de rua, que além do instrumento que ele falou, trombones, trompetes, tem saxofone, as palhetas, tuba e a percussão, que dá muita vida, e o pandeiro, que também faz parte da percussão. Então, nas ladeiras enlouquecidas de Olinda, você vê a pitombeira, o elefante, o marinho dos caetés, a cirola, enfim, várias agremiações de carnaval em Olinda, com no mínimo 30 músicos. No mínimo 30 músicos. Arrasta uma multidão incalculável de gente que fica completamente fora de si, fazendo parte, inclusive, às vezes até um pouco de violência acontece durante o desfile dessas agremiações por causa da loucura que o frevo transmite. Aí quando você compõe, montando todo o arranjo ali, já inserindo os instrumentos, como é que é? Bem, eu como faço parte de uma agremiação carnavalesca e desfilo com ela, eu já tenho um pouquinho de facilidade de fazer um frevo que caia no gosto do folião e que caia no gosto dos desfilantes. De rua. Sim, frevo de rua. O porta-estandarte, que também é muito importante no desfile das agremiações, tanto de clube como de troça, pela execução do frevo. Porque tem porta-estandarte que acompanha os breques do frevo. Quando ele dá aquela paradinha, o porta-estandarte também faz aquelas evoluções que deixa todo mundo assim de boca aberta como é que o camarada pode dançar com um estandarte pesado daquele, às vezes contra o vento, mas ele sabe dominar e sabe acompanhar a música que está no ouvido dele, na cabeça dele. Então, isso me ajuda muito a fazer os frevos que eu faço e que a minha agremiação toca. Você tem quantas composições já? 40 aproximadamente. E só abandadores que executam ou ela está Não, espalhada? eu passo para outras também, principalmente no interior. Grava? Tem gravado o disco? Tem. Ótimo. Tem. Então, como o programa é de televisão, fica mais difícil para a gente executar, né? Mas com certeza as pessoas vão procurar conhecer um pouco mais esse seu trabalho. Bem, vamos entrar aqui num outro segmento, né? Que é o segmento do frevo de bloco. E aí, Hugo, volta a palavra para você. Qual é a característica do frevo de bloco, de uma forma mais aprofundada? O frevo de bloco. O primeiro frevo de bloco gravado foi Evocação, de Nelson Ferreira. Evocação número 1, né? Que são Sim, 7 aí é onde vem a história. Evocação, somente Evocação. Tinha escrito no selo do disco, Evocação. Não tinha Evocação número 1. Mas aconteceu um fenômeno naquele ano de 57, que esta música de Nelson Ferreira, Evocação, foi para a parada de sucessos no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul. Foi muito tocado este frevo, que foi uma surpresa para todo mundo. Isto fez com que Nelson Ferreira prosseguisse. No ano seguinte ele fez a número 2, Evocação número 2. Então essa ficou sendo a número 1 porque ele fez mais 7 evocações.
foi realmente um sucesso muito grande desta vocação de Nelson Ferreira. E ele já trazia nessa música citação a vários Exato. músicos importantes. Perfeitamente. Felinto, Aí, Pedro Salgado. Continue. fundadores, A música Tu Não Canta Nada? Você não canta nada? Guilherme Fenelon, Pedro Salgado, Raul Moraes. Raul Moraes. E Onde perguntava, ele fez- cadê teus blocos famosos? Exato. Onde ele fez uma homenagem a um dos grandes compositores dos anos 20, Raul Moraes. Ele faz uma citação, até uma citação musical de um trecho de uma música de Raul Moraes. Ali muda completamente essa configuração do frevo, ou seja, inclusive, se ouvir frevo, precisaria ter um outro tipo agora de percepção. Né? A gente sai daquele frevo ritmado, daquele frevo valente, quente, Rasgado. que fervia, rasgado, né, para um frevo mais brando. É um frevo mais brando, e inclusive com orquestração completamente diferente, com cavaquinhos, com bandolins, com violões, com a percussão, ou uma flauta, um clarinete, não é com aquela orquestra grande do frevo de rua. Menos a presença do sopro aí, Constantino. É. Quer dizer, Alguns- quem é protagonista? É mais corda, no caso do frevo bloco? de bloco, É. e o protagonista, instrumento protagonista no frevo de rua seria o metal. Os trombones, né? No frevo de rua, os metais. Agora, no frevo de bloco também tem os saxofone e clarinete que ajudam porque o instrumento de corda muitas vezes não se ouve, né? Na rua, por causa da gritaria do povo. Aí o instrumento de palheta, o clarinete e o saxofone, ele dá um tom mais alto que às vezes quem está mesmo um pouquinho longe consegue identificar qual é a música que vai tocar, que estão tocando. Mas aí tem uma outra coisa que é importantíssima, que é o coral de vozes. O coral feminino. E tem que ser feminino. Veja bem, se existe um coral feminino, muito embora que não se proíbe que os homens masculinos cantem cantem. também não. A gente quando vai para um carnaval em Olinda ou no Recife, a gente vê o desfile dos blocos e tem homens cantando. Mas quando vai para a gravação é difícil, a feminino. gente, né? Só bota o É feminino. o coral feminino. Preconceito contra a voz masculina é uma coisa rígida demais, não pode quebrar essa regra. Não é preconceito, é que se baseia no primeiro frevo de bloco gravado, que foi com o coral de Batuta de São José, que era somente de vozes femininas. Né? Então, se gravou depois, se seguiu durante muitos anos gravando sempre com o coral feminino, né? Para diferenciar do coral que é usado no frevo canção, né? Que o frevo canção é um coral misto, né? Coral de vozes masculinas e femininas. E quem apita? Bom, o apito é o maestro. É o maestro. Dando... Aí é homem. Aí, tanto faz, né? Quer dizer, quem apita no... Oh, meu Deus. Agora, Valdir, tem uma coisa que você falou aí, na rua. Não só os componentes do bloco cantam, como as pessoas que vão acompanhando cantam também, principalmente quando a música é conhecida. Esse último regresso que você falou aí é muito cantada, muito acompanhada pelos foliões que estão brincando, não são do bloco, mas estão brincando carnaval, então não se contentam em ficar calados não, cantam também junto com as meninas e o pessoal do bloco. O Evocação, como ele falou, o Panorama de Folião do Inocente Rosarinho, Inocente em Paris, de João Santiago, também do Inocente Rosarinho, músicas muito bonitas que o Folião já decorou. Aí, meu amigo, não há quem impeça dele cantar. Durante muito tempo teve muitos compositores de frevo de bloco e parece-me que quem deu uma retomada nessa história foi o Getúlio Cavalcanti, não é? Não sei se vocês vão concordar Getúlio, lá em muito com Banhistas isso. do Inclusive o Pino, último né? regresso é ele que canta, né? Pelo bloco da Saudade. Ele fez para Banhistas do Pino, né? Foi lá onde ele começou realmente a se integrar no bloco. E aí, eu lembro que muitas vezes é o Getúlio quem está cantando a música. Também sai na frente cantando com o Então violão ele dele e transforma tal. o frevo de bloco num frevo canção, A com a música melodia A de um música frevo de de autoria bloco. dele, mas ele não deixa o coral cantar sozinho, ele canta também. Ele sempre insere a voz dele, né? Exato. Inclusive o Getúlio ia participar desse programa e teve uns problemas e não pôde vir, né? Uma pena, né? Seria uma contribuição Mas importante. ele virá nos outros. Com certeza. Então a gente vai chamar mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta conversando mais um pouco sobre o frevo pernambucano.
Estamos de volta com a Opinião Pernambuco, hoje debatendo o tema frevo. Aqui no estúdio, a presença do pesquisador e radialista Hugo Martins e também do compositor e presidente do Conselho da Troça Carnavalesca Abanadores do Arruda, José Constantino. Bem, José Constantino, a gente está falando aqui troça, Abanadores do Arruda, mas tem um outro tipo de agremiação que se denomina clube. Qual é a diferença de troça para clube? Bom, a diferença é a mínima. Tem o mesmo porta-estandarte, tem o mesmo grupo de passistas, tem a mesma comissão de frente, tem os mesmos cordões laterais, tem os destaques e tem a orquestra. A orquestra da troça é menor. Desfila também de dia. O clube desfila à noite e a orquestra é maior. A exigência da prefeitura para os desfiles, os concursos, troça, no mínimo, 20, uma orquestra composta com 20 músicos. O grupo de passistas, no mínimo, também 20. Enquanto que o clube, que desfila à noite, a orquestra, no mínimo, 30 músicos. E o grupo de passistas também 30. A diferença só é essa. Desfila, um desfile de dia, outro desfile de noite. E o número de integrantes do clube é maior do que o da troça. Ok. Então, retomando a nossa variação do frevo, a gente falou do frevo de rua, falou do frevo de bloco e estamos chegando agora no frevo canção. E começaria destacando um personagem do carnaval pernambucano que acabou sendo talvez a principal referência na interpretação de frevos canção, que é o Claudionor Germano, né, que inclusive se tornou um dos principais representantes, inclusive, da música do Capiba, né? Exato. Então, o Claudionor tem toda essa história e quando a gente fala em frevo canção, a gente sempre lembra dele. Gostaria, Hugo, que você falasse um pouco sobre a característica desse tipo de frevo. A Claudionor Germano gravou muitas músicas de Capiba, inclusive o disco memorável que ele fez foi os 25 anos de frevo de Capiba, uma seleção dos frevos canções de Capiba desde os anos de 1934 até aquela época que foi gravado o disco, com arranjos e orquestra de Nelson Ferreira. Este LP foi, durante muitos anos, o disco mais vendido da fábrica Rosenblit, 25 anos de frevo dele. Depois ele gravou também os pupurris de Nelson Ferreira, também do início dos anos 30, que o próprio Nelson Ferreira fez os arranjos, ele gravou. E fora as músicas de todo ano, ele sempre gravava a música nova de Nelson Ferreira, de Nelson Ferreira, de Capiba e de outros compositores famosos da época. Claudionor Germano é hoje em dia conhecido no Brasil como um dos mais fiéis intérpretes da música popular brasileira, porque E o frevo é música popular brasileira. E o frevo canção, ele deu uma alavancada Exatamente. no frevo, ou seja, projetou o frevo para o país. Exatamente, através desses discos que eu citei aqui. Houve um certo ano que estava se fazendo lá no Rio de Janeiro, com os cantores de lá, um disco comemorativo a Capiba. Então, Nelson foi convidado, o Claudionor Germano, para gravar uma faixa de música de Capiba. Então, ele chegou lá, gravou da primeira. Entrou no estúdio, da primeira vez ele gravou. Os outros ensaiaram muito, então ele da primeira matou logo a faixa dele, né? As pessoas ainda hoje comentam sobre isso. Constantino, Ele Hugo Martins estava falando de uma coisa aqui que é uma junção. De repente ele citou aqui uma música de Capiba com arranjos de Nelson Ferreira, né? Onde você introduz letra, você tem letra, você tem melodia, você tem a interpretação. Então são três coisas que se fundem numa só, né? Que é exatamente essa música do frevo. Ele tem uma facilidade muito grande de decorar as músicas e isso ajuda muito. É como o Hugo Martins disse, os outros ensaiaram, se atrapalharam e voltaram de novo, enquanto que ele, da primeira vez, gravou logo e já cumpriu a missão dele. Então, a facilidade que ele tem de decorar ajuda muito e faz com que ele se torne realmente o fiel do frevo, como o Hugo Martins falou. Hugo, como você avalia a qualidade da letra desses frevos canção? Às vezes parecem letras ingênuas, às vezes parecem letras um pouco mais trabalhadas, né, com uma poesia mais requintada, mais rebuscada.
É necessário que seja mesmo uma coisa bem objetiva para o público, bem fácil de ser decodificada? Geralmente esses frevos, os frevos canções daquela época, e de Capiba principalmente, falavam histórias de amor, né? Frevo romântico? Essas histórias românticas que pega muito bem no público. Durante todos esses anos, todas essas épocas, até hoje, a coisa romântica sempre pega Como, por no exemplo, público. você As diz, pessoas gostam, né? Você diz que ela é bela, sim, senhor. Ela é Porém, bela, poderia tá? ser mais Quando é noite bela de lua, se ela tá? tivesse meu amor. Essas coisas bonitas assim, né? O pessoal gosta. Agora, evidentemente que durante todos os tempos sempre existiam músicas ruins, músicas péssimas, né? Sempre existiu, né? Existiu naquela época e existe hoje também, coisas de mau gosto, coisas que não valem nada, né? Sempre Há uma- existiu isso, né? E também existem coisas bonitas hoje também, né? Claro. Há uma crítica de alguns produtores musicais e até de alguns signatários também da nossa imprensa de que o frevo não se moderniza, né, e de que isso faz com que ele não consiga se colocar mais presente no dia a dia das programações. Né? Por outro lado, de repente surgem compositores como o Carlos Fernando, que levou o frevo para vozes de intérpretes famosos, como foi o caso de Alceu Valença, de Elba Ramalho, de Caetano Veloso, né? Enfim, esse frevo, vocês olham da mesma maneira ou vocês olham diferente o tipo de frevo que é cantado por esses grandes nomes com um tipo de produção fonográfica que parece ter um interesse comercial muito grande e não tão, às vezes, ingênuo até como a gente vê em algumas produções locais? Essa história de modernizar frevo, isso é uma coisa que eu acho muito imbecil. Por que não se fala em modernizar o samba, o baião, a valsa, a coisa? Por que só querem modernizar o frevo? A modernização do frevo e de qualquer música vem com o tempo. É a época que faz a modernização das coisas, das músicas principalmente. Você tem receio que se descaracterize, é isso? Não é de receio de descaracterizar, não, porque ninguém pode descaracterizar a música. Porque se você mudar a batida do frevo, ele não é mais frevo, é outra coisa. Se você não bater o samba daquela forma que é batida, não é samba, é outra coisa. Se você não bater o baião, pam, 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 não é baião, é outra coisa. Então não se descaracteriza música nenhuma. Isso é pura besteira. E você dizer, eu vou fazer um frevo moderno, eu vou fazer um samba moderno, tudo isso é besteira. O samba e o frevo, qualquer música, é feita naquela época. É feita naquela época. Se você faz um frevo hoje, você fez um frevo em 2014. Então, em 2020, você vai fazer um frevo, ele já vai sair diferente, porque é outra época, é outra atmosfera. É só você ouvir a música erudita, é a mesma coisa. Você ouve a música de Bach, de 1600 e tanto, e depois ela vem para 1700, você já nota que tem diferença. E vem até o 1800 e tanto, você vai notando a diferença das músicas. Não é porque ele quis fazer diferente, não, é porque o tempo vai fazendo. O tempo vai criando cabelo branco no camarada, o tempo vai modificando a música, as coisas, tudo. O cara não pode fazer, por exemplo, o camarada fez o Duda no frevo nos anos 50. Então você ouvindo esse frevo hoje, você ainda acha ele moderno, ele foi feito há 40, 50 anos passados. Vamos ao Constantino. Constantino, se você mudar alguns arranjos, né, inserir outros instrumentos, fizer algo como alguns compositores mais contemporâneos estão fazendo, esse frevo não estará modernizado? Bom, depende do que ele aplicar no frevo. Por exemplo, a gente tem frevo de Jacó, com bandolim, que coisa bonita, que coisa linda. E tem outros músicos que também tocam cavaquinho e bandolim, que também fizeram frevos e não corre esse risco dessa descaracterização que você falou e do modernismo que o Martins fala. Porque procuram fazer a coisa dentro do patamar do frevo, dentro do andamento normal do frevo, sem procurar inovar e tirar a essência do frevo. No frevo canção que você estava falando ainda agora, eu não queria deixar passar de falar isso,
Quando o assunto do frevo, o conteúdo do frevo agrada ao povo, não pode saber que esse frevo vai ser tocado milhões de vezes e cantado pelo povo na rua. O frevo canção caiu um pouquinho porque acabaram os bailes internos. Os grandes bailes que tinha no Cabanga, no Esporte do Santa Cruz, no Internacional do Náutico, acabaram. Só tem mais agora carnaval de rua. Então o frevo canção cedeu um pouquinho, na minha visão. Hugo, oi. Pegando um pouquinho o que ele falou, Jacó gravou pela primeira vez um frevo para Pernambuco em 1954, foi Sapeca. Ele gravou com bandolim e orquestra de Zacarias. Aquilo foi um acontecimento, foi uma coisa fabulosa que aconteceu naquele ano. Este Sapeca que apareceu aqui, gravado lá no Rio de Janeiro e apareceu aqui, foi muito tocado, ainda hoje é um frevo bonito. E os que tocam bandolins hoje, quando tocam bandolim, é quase a mesma coisa. Quer dizer, negócio Hugo, de quase 60 anos passados. Hugo, o Alceu não é um bom cantor de frevo? Ele canta muito bem o frevo. A composição do Miquiles, que é feita muitas vezes para ser cantada pelo Alceu, e que parece ter um arranjo, né, diferente, não seria isso que o pessoal estaria chamando de um frevo mais moderno? Pois é o que eu falo, ele foi feito agora. Então ele tem que ter a característica do tempo, o tempo é esse, entendeu? Não é porque quis fazer isso, não, é porque é esse o tempo de fazer. Mas tudo isso é bem-vindo. É claro que é bem-vindo, o frevo para mim é bem-vindo, tocado até só com violão. Não tem essa negócio de ser tocado só com orquestra, só com... Não, o frevo é frevo, para ser tocado e a batida dele é aquela. Se você mudar essa batida, não é frevo. E qualquer tipo de música. E quando aqueles intérpretes do forró, eles passam a gravar frevo e a cantar frevo e a subir nos palcos com as roupas coloridas do carnaval e não com a chita do São João. Como você analisa isso? E a gente está tendo aí uma safra considerável, né, de cantores de forró que estão vindo para a seara do frevo. Eu acho muito bom eles cantarem frevo, porque o importante é cantar o frevo, é valorizar a música de Pernambuco. Não interessa quem cante, é qualquer um que cante a música de Pernambuco. O frevo está valorizando a nossa música, que é o patrimônio cultural da humanidade. Então é importante que qualquer cantor, ou de forró, ou de valsa, ou de frevo, seja do que for, cante o frevo, divulgue o frevo, dê valor à música de sua terra. Isso é importante. Constantino, é assim que você vê também? É assim que você vê também? Perfeitamente. O negócio é cantar o frevo. Porque... E se botar a sanfona? Claro. Se começar a misturar a sanfona, o triângulo... É válido, é válido. Olha. Agora aqui não proíbe o outro tipo de frevo entrar. Certo? Mas esses instrumentos, eles conseguem chegar na orquestra? Dá para fazer essa fusão? Ó. Bom, eu acho que não. Ó. Olha, a respeito da sanfona que você falou, eu queria falar um pouquinho a respeito da sanfona. Estão tocando frevo com sanfona como se fosse novidade. Não tem nada de novidade disso. Em 1957, o frevo Carabina, de Luiz Bandeira, foi gravado por Sivuca e a orquestra de Severino Araújo. Então hoje os caras estão tocando sanfona no frevo, dizendo que é novidade. Não é novidade nenhuma. Isso, em 57 já se gravou o frevo com sanfona. Então, nosso tempo está caminhando agora para chegar no final. E aí vamos tirar esse restante para fazer algumas homenagens. Primeiramente, você escolhe um compositor, o maestro, né, para falar um pouquinho sobre a contribuição deste compositor para o frevo pernambucano. Olha, são muitos. Sim, né? mas a gente não vai dar para falar de todos, né? Então você escolhe, se você não falar, eu cito. São muitos. Vamos lá, Edgar Moraes. Edgar Moraes é um orgulho para o nosso frevo, para o frevo de bloco. Ele também fez muitos frevos de rua, que eu sempre tenho tocado na Rádio Universitária. Pouca gente conhece os frevos de rua de Edgar Moraes, ele fez muita coisa bonita. E os frevos famosos dele estão aí. Né? Edgar Moraes, um grande compositor do nosso carnaval. Qual foi o período dele? O período dele foi... Ele começou a gravar em Rosenblit, né? Ele nasceu em 1904, não é?
Gravou muito, gravou também no Rio de Janeiro, se gravou muita coisa dele. Rosenblit gravou tudo de frevo de bloco dele. Levino Ferreira, você, Uma Constantino? sumidade. Por quê? Explica aí. Porque aquele nasceu para fazer frevo. Muito, muito bem quem botou o nome dele de Levinho, o rei do frevo. Aquele sabe fazer frevos bonitos, belos, que ficam no seu ouvido e que você não esquece jamais. Tem alguma música aí que a gente possa... Tem várias, mas quer que eu diga uma só? Diga duas. Vai, vem e entra na fila. Dois frevos belíssimos de Levinho Ferreira. Uhum. Vamos para Nelson Ferreira, que você ia falando, né? Nelson Ferreira. Nelson Ferreira, para mim, foi o maioral de todos, porque ele foi quem primeiro começou a gravar, foi quem começou se fala muito em modernizar frevo, quem começou foi Nelson Ferreira, em 1950, com Gostosão. Ali começou o frevo ser mais diferente. Com Gostosão, depois vem Gostosinho, Gostosura, e vai por aí afora. Melhor ou tão bom quanto Capiba? São diferentes. Capiba, o poeta do frevo canção. Levino Ferreira, o poeta do frevo de rua. E Nelson Ferreira fez tudo. Fez frevo de canção, frevo de bloco, frevo de rua. Foi que comandou, inclusive, a Rosenblit e gravou músicas de todos os grandes compositores daqui de Pernambuco. Mestre do Batutas de São José, João Santiago. Rapidinho, que a gente só tem 1 minuto agora. No Santiago também, outro. Na minha opinião, ele é o príncipe do frevo de bloco, porque fazia frevo de bloco, como você falou ainda agora, em músicas ingênuas, mas que conquistava o coração do povo e que agradava em cheio, tanto no Batuta de São José, como no Inocente do Rosarinho, e depois no Flor da Lira de Olinda. Uhum. E com essa homenagem a esses importantes compositores do frevo pernambucano, a gente termina aqui o Opinião Pernambuco de hoje. Então, muito obrigado, Constantino, muito obrigado, Hugo Martins, obrigado a você que nos acompanhou também. Então, para todos, uma boa noite e até o próximo programa.